o trabalho. Fica assim. Muito bem, esse é o Oriente. Eu quero mandar aqui um abraço para Dona Socorro, Dona Socorro de Maceió. Um abraço para Dona Socorro e para o povo de Maceió. Cidade linda, povo querido. Dona Socorro, estamos aqui, quebrando coco, né? E eu estou mandando um abraço, que ela está gostando muito do programa. Mas um beijo para Marcela. E tem alguém aqui que mande um abraço para o Padre Anderson. Tá vendo, padre? Tá vendo? É a Dercele Figueira de Criciúma, tá bom? Tá dado um abraço, obrigado, Dona Socorro, obrigado, Dercele. Nós temos um VT daquilo que foi a presença do Papa Francisco falando conosco de maneira tão contundente sobre essas realidades bem humanas. Vamos a ele. O jovem Francisco abandona riquezas e comodidades para fazer-se pobre no meio dos pobres. Entende que não são as coisas, o ter, os ídolos do mundo, a verdadeira riqueza, e que estes não dão verdadeira alegria, mas sim seguir a Cristo e servir aos demais. Mas talvez seja menos conhecido o momento em que tudo isto se tornou concreto na sua vida. Foi quando abraçou um leproso. Aquele irmão sofredor foi mediador de luz para São Francisco de Assis. Porque em cada irmão e irmã em dificuldades, nós abraçamos a carne sofredora de Cristo. Hoje, neste lugar de luta contra a dependência química, quero abraçar a cada um e a cada uma de vocês que são carne de Cristo, e pedir a Deus que encha de sentido e de esperança segura o caminho de vocês e também o meu. Muito bem, coisa linda, o Papa falando dessas realidades. Eu quero aproveitar a presença, então, aqui, particularmente do Cláudio e do Padre. O sopro do Espírito, então, o Espírito Santo está atualizado, Padre, porque... Graças a Deus, graças a Deus. Quantas comunidades cuidando disso, Padre? É verdade, eu tenho tido uma graça, sim, apesar de ser um padre diocesano, que é um padre que fica mais numa paróquia fixa, no santuário Nossa Senhora dos Aflitos, paróquia Santa Gertrudes. Mas Deus tem me levado a missões, muitas missões, tenho celebrado algumas comunidades de vida, tenho vivido essa experiência e tenho conhecido bastante trabalhos diferenciados. Fala de alguns para nós. E tem me acrescentado muito. Fui em Santo André, fui em diversos lugares, assim, celebrar com o povo de Deus, assim, onde eu tenho visto esse carisma novo, comunidade Resto de Israel. Então, tem um povo que reza pelo sacerdócio, tem um povo que reza por jovens, o João Vitor, da outra comunidade que eu conheço também, não lembro o nome da comunidade. Então, eu tenho conhecido muitas pessoas de novas comunidades, que é um carisma que tem surgido, coisas que têm brotado realmente na igreja e que tem feito esses trabalhos maravilhosos, né? Mas eu me lembrava, quando a gente conversava, o tempo todo que Deus me incomodava a falar sobre isso, que são as obras de misericórdia. E esses tempos atrás, eu preguei sobre as obras de misericórdia. E eu me lembrava que são 7 obras de misericórdia, dizemos assim, humanas, né? E tem 7 obras de misericórdia espirituais. Claro, não vou me recordar das 14, né? Claro que a minha memória não é tão boa assim. Mas eu me recordo, por exemplo, as humanas, por exemplo, dar de beber, de vestir o próximo, acolher, enfim, né? Todas aquelas que com certeza que eles já vivem e que foram faladas de certa forma aqui também, né? E depois as espirituais, aquelas dar bom conselho, né? Entre outras também, que agora também não me recordo. E a gente começa a ver que essa é uma prática que está ao nosso redor, né? Que a gente deve colocar em prática e viver isso que o Papa colocou, esse sopro do Espírito, e que a gente deve fazer. Aí eu falava assim, a missa lotada lá tal, e eu falava assim, gente, se você tem medo de abrir a porta, eu até entendo, porque uma pessoa bateu na sua porta e você não sabe se ela vai te roubar ou não, então vamos fazer o seguinte, aí deu o gol de misericórdia neles. Falei assim, então, aquele sapato lá que você tem um par de pés só, né? Aqueles 20 sapatos que você tem lá, traz 2 para a igreja. Aí eu comecei a bater nessas coisas, né? Aquela roupa que você
falou que ia emagrecer 20 quilos para usar, que você não vai emagrecer 20 quilos, não jogando maldição, mas você não vai emagrecer os 20. Traz para nós aqui. Porque eu tenho muitas famílias aqui, eu tenho favelas, eu tenho gente que precisa, eu tenho muitas famílias que precisam disso. Então eu comecei a pregar sobre essas realidades também lá. E eu sei que na outra semana mas não cabia de onde colocar coisa, né? Ô, padre, Alimentos, mas tudo. está acontecendo uma coisa Então, bonita sim. nesse sentido assim. A gente pode dizer também que as pessoas estão mais sensíveis. Eu não sei se é um otimismo exagerado meu, mas eu creio que é um fruto da ação de Deus, do derramamento do Espírito, não é? Hoje, talvez uns anos atrás, aí, década de 80, talvez, as pessoas não falavam tanto o que sentiam, a sua situação. Hoje as pessoas estão mais, pelo menos as que caminham, estão mais soltas, desprendidas, talvez assim, mais sem vergonha. Mas elas procuram a pessoa certa para falar. Isso também é uma realidade. Depende de quem elas estão vendo falar e como está falando. Se a pessoa é rasgada para falar, se ela fala com autoridade, se ela prega com força, se ela testemunha, se as pessoas estão vendo que ela respira Deus, que ela testemunha o que vive, né? Se ela está vendo que ele que está falando é real, quem que ela vai procurar? Vai procurar aquele missionário, né? Aquele missionário que respira Deus e que vive aquela verdade. Então, por que alguns estão sufocados de trabalho e outros nem tanto? Por que outros, né? Porque não respiram Deus, né? Não tem esse perfume de Deus. Interessante o que o senhor está colocando, Claro. porque hoje tem momentos na igreja que a gente pode dizer que são mais um evento. Sim. E tem momentos que são mais espiritualidade. Claro, sem Tem dúvida. momentos que são mais encontro com Deus e tem um momento que é mais festivo. Oba-oba, sim, claro. Eu acredito, bem falando disso, que só tem um jeito de você fazer a coisa certa. É vivendo. Se você não vive aquilo que você realmente acredita que você prega, você é um disseminador de enganos, você mente para você mesmo. O padre é um sacerdote, que também é um representante de Deus, mas se ele não está com o Espírito de Deus, ele é apenas um bom orador, como psicólogo. Fachada, né? Eu sou mais um. Mais um. Né? Por que o Papa trouxe essa comoção tão grande no mundo todo? Porque não é só aqui, é no mundo todo, porque ele trouxe... Faz o que ele fala, ele fala o que ele faz. Exato. E ele dá demonstrações diretas sobre o que é humildade. Então, por exemplo, não, vamos te colocar no pedestal. Não, eu quero ficar próximo. Né? Essa aproximação, esse sacerdócio, né? Quando ele assume para ele e diz assim, eu não posso ser só um papel, isso tem que ser uma forma de existir, uma forma de ser. Quando o nosso irmão Cláudio conta que ele foi e pega uma pessoa e tal, isso não é uma coisa teórica, porque naquele momento a teoria, se é só teoria, cai por terra. Né? Porque você fica com nojo, se é só teoria, você não coloca o amor na frente. Ô, Evandro, a gente cai hoje num risco também de falar de conceitos. Uhum. É interessante, a gente fica politicamente bem aceito se a gente entra nesse assunto com competência e sai dele bonito, mas a gente não toca na realidade. Na verdade, olha que interessante, mas a mentira ela sempre cai, então olha que interessante. Tá, é bonito, a teoria é linda, maravilhosa, mas e a prática, né? Então, por exemplo, a questão, você fez uma pergunta para o Cláudio, o que transforma uma pessoa, né, que está no crack, que está na cocaína, que está no alcoolismo, ou que está em casa, sozinho, né? Porque está todo mundo, um está no quarto, outro está no outro, ou mesmo acompanhado, ele se sente só, ele caminha no meio do mundo. O que transforma essa pessoa? É olhar nos olhos e você dar aquilo que você tem. Se você não dá um amor real, se você dá apenas palavras bonitas, tapinhas nas costas, a pessoa sabe que aquilo não é verídico, aquilo você não é real. fechou o ciclo 7, porque o Papa, quando chegou, ele falou, olha, ouro e prata eu não tenho. Eu vim trazer o que eu tenho. É Jesus Cristo. Exato. Ele veio trazer o que ele é. Exato. Por quê? Porque se ele não tiver com aquilo que ele vai pregar dentro do coração dele, é incongruente com as ações. Uau! Né? Por que Cristo não escreveu livro nenhum, ele não fez
publicidade, propaganda, ele não frequentou. Escrever, ele viveu. E foi o divisor de águas. Até quem não acredita nele acaba passando pela história dele, né? Até pessoas de outras religiões, filosofias, de outros lugares do mundo. O mundo é dividido entre antes dele e depois dele. É por isso que quando você preenche uma data, vai escrever uma carta, vai escrever um cheque, você coloca 2013. Você não coloca um outro número, né? Porque é um divisor de águas. E foi alguém que não foi um modista, alguém que lançou moda. Ele mostrou um estilo de vida onde o outro é extensão minha, aonde o outro me importa, aonde a minha vida deve servir como testemunho vivo para mudar a vida do outro. Quando você abraça alguém, quando você se importa com alguém, quando você diz para alguém completamente desacreditado que você está disposto a lutar por ele, a olhar para ele e lhe dar a mão e levantá-lo realmente, aquela pessoa, ela entende que ainda ela tem uma outra oportunidade, uma outra chance. A teoria é muito bonita, a psicologia fala um monte de coisa, de amor e tal, mas só tem uma forma de você curar um paciente, só tem uma forma de você transformar uma vida. Primeiro é acreditar, segundo é amá-lo. Eu digo, eu não gosto dos pacientes, eu tenho que amá-los, porque gostar, a gente gosta de sorvete de baunilha, a gente gosta de roupa assim, assada, a gente gosta de coisas, mas com pessoas, a gente tem que amar, e isso tem que ser uma verdade, mesmo com aquelas que a gente não tem afinidade, porque amar independe, não é que eu vou ficar junto, né? Eu posso... O fato de você já não atrapalhar a vida da pessoa e desejar o bem dela e rezar por ela, pedir a Deus, já ajuda. E pedir a Deus para transformar, inclusive, o seu coração para entender por que você não gosta do outro. Ô Cláudio, só de comunidades que colocam a mão na massa, só das iniciativas que você conhece aqui em São Paulo, diz aí, faz a lista aí, me ajuda. Tem a Missão Belém, do Padre Jean Petro, a Aliança de Misericórdia, né, do Padre Antonello, Comunidade O Caminho, né, que é do Padre Gilson, o Padre Júlio Lancelotti, que é o pai dos pobres, ele é doutor nessa escola aí, tem a Toca de Assis, né, e em São Paulo eu acho que eles e a gente assim também, em São Paulo. É porque a Laide aqui, Laide, que bom você mandar um abraço aqui, quero mandar um abraço para você também. Ela está perguntando sobre a Mariana, minha filha. Minha filha está casada, está em São José dos Campos, e eu vou ser vovô. Parabéns! 8 semanas de grávida, a gente está feliz da vida, eu e a Glória, já rezando por esse neném, que a gente ainda não sabe se é menino ou se é menina. Né? A gente vai estar aí com o Padre Giovanni nesse final de semana, no Abraço de Pai, em Taguatinga, viu? E ela comenta justamente isso, que às vezes ela acha que a igreja também acaba excluindo as pessoas. Você vê assim também, Cláudio? A igreja não exclui ninguém, porque a igreja é mãe, né? Mas dentro, às vezes, da comunidade, porque a igreja é feita de ser humano, né? Então, existem pessoas boas e pessoas que não são tão boas. E existe bastante exclusão dos pobres. O documento de Aparecida abre dizendo assim, que a igreja é casa dos pobres, né? Mas na prática, por exemplo, assim, em alguns, não vou dizer o nome, mas em algumas igrejas no centro da cidade, se um irmão de rua entrar, sentar e abaixar a cabeça para rezar, o segurança põe ele para fora. Eu já vi isso várias vezes, já debati, pus ele para dentro de novo, né? Porque ele estava rezando. Se a pessoa entra bagunçando, tudo aí é outra coisa, pode ser pobre, pode ser rico, não pode entrar bagunçando. Uma pessoa entra, só porque ela está mal vestida, às vezes está com mau cheiro, né? E senta para rezar, né? Ela tem que ser respeitada como pessoa, ali é a casa dela, né? Os documentos da igreja todos falam isso, que no pobre a igreja reconhece a pessoa do seu fundador. Então, deixa eu contar uma coisa bem rapidinha. Eu lembrei desse negócio do seu fundador. Eu estava trabalhando numa paróquia em São Paulo, eu estava arrumando uma porta, né? Como eu disse, sou serralheiro. E estava tendo um grupo de oração, às 3 da tarde. Da alta sociedade, assim, né? O pessoal rico, assim. Estavam lá louvando bonito e eu estava lá arrumando a porta. Aí eu vi que a senhora que estava conduzindo o grupo de oração, começou a pedir que o Espírito Santo viesse sobre eles como veio em Pentecostes, né? E que desse ao coração deles
esse fervor novo como deu para os apóstolos em Pentecostes. E pediram também que Jesus tivesse com eles ali, como Jesus entrou aquela vez lá no cenáculo com os discípulos, com os apóstolos, né? Na hora que ela pediu isso, entrou uma senhora, moradora de rua, entrou na igreja na mesma hora, mas foi muito impressionante. Ela toda suja, o cabelo cheio de coisa no cabelo, assim, sabe, falando sozinha. Entrou e foi até a roda dela e disse que estava com fome. Aí eu fiquei só olhando para ver a reação, né? Aí uma desconversou, outra falou, não tem nada para te dar aqui, não, volta outra hora, depois você procura lá a assistência social da paróquia, que é na rua de trás. E a mulher estava indo embora, eu fui lá, conversei com ela, levei ela para almoçar. E fiquei refletindo, né? Chamaram o Espírito Santo, chamaram Jesus, Jesus veio, você não deixou ele entrar, e aí? Vou almoçar eu com Jesus, então, né? Boa, gostei. Agora, me diga uma coisa, eu também percebo que a igreja, muitas vezes, lá o pároco de Cachoeira Paulista, o Monsenhor Luiz Cláudio, ele pegou e começou a colocar critério também, porque aí tinha aquele mais esperto que sentou ali na porta e começou a armar o contexto para ele sempre usufruir, né? E aí o Monsenhor, ele colocou critério lá, no sentido de estabelecer como ajudar, quando ajudar, em que lugar ajudar, encaminha as pessoas, tem um lugar de assistência, um lugar de acolhida. A igreja também, ela se preocupa bastante com essa parte de fazer uma coisa dentro de uma ordem, né? Porque a igreja, como mãe, né, padre? Ela tem, como você estava falando, do rico ao pobre, ela tem que vir na necessidade de todo mundo. E aí? E tem muito pobre que quer se fazer de rico também, tem muito pobre que quer ser malandro, né? Então a gente sabe que tem situações assim também. Eu digo isso como testemunho porque nós damos cesta básica. Às vezes não tem suficiente, a gente divide uma cesta básica para poder dar para 2 pessoas. Então, uma vez por mês, a gente distribui cestas básicas. Claro que uma necessidade ou outra, a gente tem alguma coisa, a gente faz algo a mais. Tem famílias cadastradas que a gente procura ajudar, mas tem gente que se acomoda também. Aquele comodismo, né? Pega o cesta básica nessa paróquia, naquela comunidade. Pega 3 cestas básicas, vende 2. Tem muito. Então, é um problema, sabe? Que a gente tem que, como padre, ter essa prudência. Porque o padre, então, que é o capitão da nau ali, ele tem que ter uma habilidade... Aí tem vários nomes de pastoral. Tem a pastoral de rua, tem os vicentinos, muitas paróquias antigas tem os vicentinos. No caso, essa paróquia que eu tô, ela fez 55 anos, fez agora em janeiro 55 anos de vida a paróquia. Então, lá são vicentinos, senhorinhas, senhores que tomam conta, eu acompanho, eu peço nas missas os alimentos, né, que as pessoas tragam, roupas, enfim. Nós temos o bazar, então a gente faz todo um trabalho lá também. Nós temos o NA e o AA também, que na paróquia, graças a Deus também, que resgatam muitos jovens também, tem vários testemunhos bonitos. Então, quer dizer, todo um trabalho feito ali também. E agora deixa eu dar mais um desconto ainda para o padre. E o padre não consegue ser onipresente, né, padre? Não é fácil. Ainda não consegue bilocar, trilocar, quadrilha. É porque eu sou muito pecador, né? O dia que eu for santo igual o Cláudio, quem sabe eu consigo dar a bilocação. Né? Porque às vezes os grupos falham, né? Tem que fazer o quê? Ô, padre, a Vera Lúcia está pedindo uma palavra. Porque o esposo dela é muito ausente e ela tem problema de depressão e ela se sente abandonada pelo esposo, né? Ela queria uma palavra para ela levar para a vida dela. Uma palavra para levar para a vida dela. Vera Lúcia. Vera, eu digo para a senhora uma coisa. Por que você não procura a comunidade Voz dos Pobres, se é perto da sua casa ou não? Por que você não procura a Toca de Assis ou procura um hospital do câncer que precisa de muitos voluntários? Muito bom. Vai se doar, porque quando a gente se doa, a gente recebe. Quando a gente prega, a gente é o primeiro a aprender. Então, vai se doar, vai fazer um trabalho voluntário. Se você não se sente amado, vai amar as pessoas e, consequentemente, o amor está em dar, né? Então, se eu fico em casa só esperando, não vai cair do céu. Eu preciso buscar. Eu falo isso para a senhora porque, apesar de ser um padre, vamos dizer assim, jovem, 6 anos de padre, fazer agora no final do ano, em janeiro, muitos não sabem, mas eu passei uma crise de estafa, de estresse, e entrei um pouco numa depressão, uma síndrome do pânico, passei uma crise muito grande no meu sacerdócio, por diversos motivos, um pouco de abandono, perseguições, problemas. Vocês veem a gente na televisão, vê o Lércio na televisão, né, missionário tão importante na nossa igreja, graças a Deus, vê aí a Voz dos Pobres, com o padre Serginho, que hoje despontou, graças a Deus, nosso irmão que faz um trabalho belíssimo, né? Une
a psicologia com a igreja e faz um trabalho belíssimo, e tantos outros que estão aí nos assistindo, não sabe que nós também enfrentamos dificuldades. Nós passamos também por várias situações. Nessa fase eu também procurei um psicólogo, nessa fase eu também procurei, né, alguém que me ajudasse também, não precisei tomar remédio, nada. Mas eu passei por uma fase onde eu fui acompanhado por outros sacerdotes, onde eu me afastei da televisão, fiquei mais de um mês afastado. Vocês lembram, em janeiro eu não vim para a TV porque eu estava nessa fase muito difícil da minha vida. Pensei em muitas besteiras, pensei em deixar o sacerdócio, pensei em fazer uma loucura, pensei em ver uma vida dupla, pensei em muitas coisas, muitas, né? Mas em Deus, rezando, momento algum deixei de celebrar minha missa sozinho, momento algum de rezar meu terço, momento algum deixei de fazer aquilo que era essencial na minha vida, e procurei perguntar para Deus: Senhor, por que eu cheguei nesse ponto? O Senhor permitiu? Se o Senhor não permitiu, o Senhor vai tirar um bem disso e me ajuda a me levantar, né? Hoje, graças a Deus, não fiz nenhuma loucura, decidi mais uma vez pela santidade. Até hoje, esse testemunho, né, não como um troféu, não com vaidade, mas até hoje, desde, né, Deus me preservou, namorei, tive tudo, mas até hoje eu sou virgem, sou casto até hoje, vivo essa castidade. Ali é duro, é difícil, né? Então o padre brinca, sorri muito, rejeitando o padre, mas existe toda uma honestidade no meu sacerdócio, onde eu fui muito martelado, foi muito difícil, todo um trabalho, mas que Deus depois ele foi me levantando e mostrando pontualmente o que eu precisava melhorar. Não bastava só isso ou aquilo, mas o que Deus queria de mim. E quando eu me dou, quando eu vou até o próximo, quando eu consigo estender a mão para o outro, quando eu consigo enxergar o outro como um ser humano, como uma pessoa, me relacionar, né? A gente tira o olhar de um problema que é pontual e a gente começa a enxergar toda a beleza da vida que é muito maior. E a partir da hora que você conseguir entender todo o resto, você vai conseguir entender o seu esposo, conseguir trazer ele para a verdade na oração. Quantos anos a mãe de Santo Agostinho rezou? Quantos anos a gente tem rezado? Qual é o seu milagre? Quanto tempo Jesus ficou no deserto? 40 dias? Padre, esse tempo é um tempo, né? Quantos anos? eu dei o mesmo conselho para um marido adúltero. Sim. Que ele falou para mim: Laércio, o que eu faço para parar de adulterar, para parar de ir atrás de mulher? Eu falei: vai para a pastoral dos doentes, vai visitar gente nas últimas, vai ver que você não é nada, meu irmão, que tem gente sofrendo, né? Sai do seu lugar, meu irmão. E eu gostaria de falar uma coisa, acrescentar Você uma tem 44 segundos. Vamos lá, 44 segundos, né? Toda vez, é 30 segundos, 44 segundos. Você viu que eu comigo é segundo. Mas é interessante, porque o que o padre falou, a gente não imagina que o sacerdote passa por isso e tal, mas uma coisa eu posso dizer para vocês. Às vezes é preciso se perder para se salvar. Todo homem santo, na Bíblia você pode ver, precisou se perder para se salvar. Abraão era o pai da fé e teve medo, né? O Davi, né, o homem segundo o coração de Deus, ele fez coisas que a maior parte das pessoas não fazem, né? Como ele foi um péssimo pai, ele foi um pai ausente, ele dormiu com a mulher do general dele, do Urias, tal. Porém, ele precisou se perder para se salvar, ele voltava. Deus, na sua eterna sabedoria e infinita sabedoria, às vezes nos dá essa oportunidade do padre ficar triste, ter síndrome do pânico, ficar em crise, porque daí ele consegue ser um padre melhor de um psicólogo, ficar pensando, se perder para salvar de um irmão que mexe com irmãos, que salva vidas. Muitas vezes nós precisamos nos perder para nos salvar no sentido de percebemos que somos de carne e osso. E para essa senhora... Sermos mais Vera, gente, exatamente, é por aí. E para essa senhora eu peço, não espere as coisas dos outros, ame-se, respeite-se, levante a sua cabeça e olhe para o céu. Migalhas no chão, alimento, minha irmã. Porém, Deus prepara um banquete para você. Não espere as coisas de onde não vêm. E realmente, ajudar o outro é tão gratificante, porque nós passamos a entender que a gente só dá o que a gente tem. Então, nós passamos a conseguir algumas coisas para a gente. Por quê? Porque eu preciso dividir com o meu próximo. Que Deus te abençoe. A beleza disso tudo é que o Evandro traz a vocação na ponta dos caras. Ele não consegue se segurar. Ele fala, deixa eu ajudar um pouquinho também. Que bom, que bom. Pois é. Um abraço, Zenaide de Jaú. Ela está mandando um abraço dizendo que o programa está maravilhoso. Hoje eu vi uma frase na internet, né? Eu sou o rei da internet muitas vezes, que dizia: corrija um sábio e você terá um santo. Corrija um ignorante e você terá um inimigo. Exato. A correção faz bem, padre. Vamos para o intervalo, a gente volta já já.